O Chile não é apenas um país, é um delírio geológico. Imagine uma faixa de terra tão estreita que chega a parecer um milagre, espremida entre as montanhas mais imponentes do planeta e o oceano mais profundo. Este é um lugar de paradoxos impossíveis. Aqui, não nos limitamos a observar as estrelas. Usamos o deserto mais seco da Terra como um portal para o início do tempo. Não apenas sobrevivemos aos terremotos, construímos nossas catedrais sobre eles. Do silêncio inquietante dos Moai ao espírito indomável do povo Mapuche, não estamos aqui para fazer turismo. Estamos aqui para decifrar o DNA da resiliência. Bem-vindo ao Chile, o fim do mundo, onde todo limite é apenas uma linha de partida. O deserto do Atacama, uma sinfonia marciana na Terra. Quando você pisa no Atacama pela primeira vez, o seco deixa de ser um dado meteorológico e passa a ser um estado espiritual. Aqui não se trata apenas da ausência de chuva, é um silêncio antigo, profundo, quase sagrado. Há lugares que não vêm uma única gota de água há 400 anos. A Terra é tão despojada de vida que a NASA utiliza essas crateras cobertas de sal para testar veículos exploradores de Marte. Ao caminhar pelo Vale de La Luna, você não está simplesmente em um deserto, está em outro planeta. É uma paisagem de rochas recortadas e sombras violetas, onde a geologia não apenas fala, ela grita. Mas a verdadeira magia acontece quando o sol se põe. Como o ar é extremamente seco e a altitude é elevada, o céu aqui é o mais limpo do planeta. A Via Láctea não apenas cintila no Atacama, ela ruge. É tão brilhante que projeta sombra sobre o chão do deserto. É por isso que os olhos mais poderosos do mundo, os telescópios do ALMA, estão instalados aqui, escutando em silêncio o nascimento das galáxias. Há uma humildade inquietante em permanecer entre as rochas mais antigas da Terra e a luz mais antiga do universo. E ainda assim, mesmo nesse vazio, o coração humano pulsa. O povo atacamenho chama este planalto hiperárido de lar há milênios. Muito antes da chegada de satélites que custam bilhões, eles já liam as constelações escuras, encontrando significado nos vazios negros entre as estrelas. Aprenderam a cultivar onde a chuva é um mito, sobrevivendo graças a uma reverência profunda e ancestral à Pachamama. Eles são a prova viva de que a vida não apenas resiste aos extremos, ela pertence a eles. Se você se encontrasse em um lugar onde a Terra fosse silenciosa e as estrelas ensurdecedoras, qual seria a única pergunta que faria ao universo? Ao deixarmos as planícies queimadas pelo sol do norte, o ar começa a se tornar mais cortante e a poeira vermelha dá lugar às catedrais azuis e recortadas do extremo sul. Patagônia e Torres del Paine, a última fronteira selvagem. Ao deixar o norte, descemos até o fim do mapa, onde o mundo parece inacabado. A Patagônia não é um destino, é um mito feito de gelo e granito. Esta é uma terra moldada pelos rugidores 40, ventos tão violentos que conseguem curvar árvores em arcos permanentes.
No seu coração, ergue-se Torres del Paine, onde pilares de pedra recortados rasgam um céu capaz de mudar de um azul sereno para uma tempestade letal em apenas 60 segundos. Aqui, a natureza não apenas existe, ela domina. A escala colossal faz você se sentir pequeno, mas no melhor sentido possível, conectando-o a algo primordial. As almas que habitam essa imensidão são tão resistentes quanto as rochas. São os gaúchos, os lendários Cavaleiros do Sul. Ver um gaúcho conduzir seu rebanho de ovelhas pelas pampas varridas pelo vento é como assistir em tempo real a uma arte em extinção. Seus rostos são mapas topográficos, marcados pelo frio e esculpidos pelo sol. Eles vivem em um diálogo constante e silencioso com os elementos. Para eles, a solidão não é isolamento, é escolha. Em um lugar onde apenas a saúde do rebanho e o calor do fogo importam, essas pessoas provam que o coração humano é capaz de encontrar um lar em qualquer lugar, até mesmo na beira do mundo. Enquanto o vento leva consigo o aroma de geleiras ancestrais, voltamos o olhar para o horizonte, onde o Oceano Pacífico esconde um segredo que intriga a humanidade há séculos. Ilha de Páscoa Rapa Nui, o mistério dos Moai. Imagine um fragmento de rocha vulcânica tão isolado que o vizinho mais próximo está a mais de 1000 milhas de oceano vazio de distância. Este é Rapa Nui. Espalhados por suas colinas ondulantes estão quase 900 moai, gigantes monolíticos de pedra que se erguem como sentinelas silenciosas. Eles não são apenas relíquias, são os rostos vivos dos ancestrais, esculpidos com uma precisão obsessiva que desafia as ferramentas de sua época. O enigma definitivo permanece. Como uma sociedade pré-histórica conseguiu transportar esses titãs de várias toneladas por quilômetros de terreno acidentado, sem rodas, polias ou animais de carga? Mas Rapa Nui é mais do que um quebra-cabeça de engenharia. É uma história de sobrevivência. O povo daqui descende de navegadores mestres, que usavam apenas as estrelas para encontrar este ponto perdido no Pacífico. Sua história é um ciclo perturbador de colapso ambiental e renascimento espetacular. Os Rapa Nui de hoje não são apenas guardiões de ruínas, são guerreiros que reivindicam sua língua e sua própria narrativa. Caminhar entre os Moai ao pôr do sol é sentir o peso de uma civilização que encarou o abismo da extinção e decidiu permanecer. Repare como as estátuas olham para o interior da ilha, de costas para o mar, como se ainda estivessem protegendo o próprio povo que se recusa a deixar sua história morrer. Se você fizesse parte de uma civilização decidida a deixar uma marca permanente na Terra, que valor ou mensagem gostaria que sua estátua representasse para as gerações futuras? Deixando para trás os ecos do Pacífico, seguimos de volta ao continente, onde os picos escarpados dos Andes criam um cenário dramático para uma cidade presa entre seus fantasmas coloniais e um futuro de vidro e aço. Santiago, uma metrópole à sombra de gigantes. Santiago é uma cidade de camadas. Em um dia claro, depois que uma chuva de inverno lava a névoa de poluição, a Cordilheira dos Andes surge tão próxima que parece possível tocar os picos cobertos de neve a partir da varanda de um arranha-céu. Este é o coração pulsante do Chile, uma metrópole vibrante, onde a energia frenética do comércio do século XXI encontra os ritmos lentos e tradicionais da vida sul-americana.
É uma cidade de contrastes, onde distritos modernos e elegantes como Sanhattan ficam a poucos quilômetros de bairros históricos, nos quais senhores jogam xadrez à sombra de árvores centenárias. Para compreender Santiago de verdade, é preciso se perder em sua vida de rua. É preciso sentar-se em um café com pernas, caminhar pelos corredores caóticos do Mercado Central ou observar os artistas de rua na Plaza de Armas. Há aqui uma tensão palpável entre o antigo e o novo. Ela se revela na arquitetura, onde catedrais neoclássicas se refletem nas fachadas espelhadas de torres corporativas. Esta cidade já testemunhou revoluções, ditaduras e milagres econômicos. É um lugar que se reinventa constantemente, mas nunca perde sua identidade chilena essencial, uma combinação de ambição cosmopolita com um estoicismo profundo forjado nas montanhas. À medida que descemos dos arranha-céus da capital, a aspereza urbana se suaviza e se transforma em um caleidoscópio de cores nas colinas do litoral. Valparaíso, a musa do Pacífico. Se Santiago é o cérebro do Chile, Valparaíso é a sua alma, caótica, poética e intensamente vibrante. Essa joia do Pacífico é um labirinto de 42 colinas, cada uma coberta por um mosaico desordenado de casas coloridas e arte urbana de nível mundial. Não existem linhas retas em Valparaíso. Para se locomover, você depende dos ascensores centenários, elevadores de madeira rangentes que gemem enquanto sobem as encostas íngremes. É uma cidade que parece uma galeria viva, onde cada parede descascada se transforma em tela para um mural que narra histórias de luta social, passado naval ou fantasia irreverente. Este foi o lar favorito do poeta Pablo Neruda, e não é difícil entender o porquê. A cidade possui uma beleza crua, imperfeita, que inspira a criação. É um lugar de marinheiros, sonhadores e revolucionários. O grafite aqui não é vandalismo, é diálogo. É a forma como a cidade responde ao poder e celebra sua identidade como um porto áspero, orgulhoso e resiliente. Ao caminhar pelos becos estreitos do Cerro Alegre ou do Cerro Concepción, você percebe que Valparaíso não se preocupa em ser perfeita. Ela se importa em ser autêntica. É uma cidade que sobreviveu a incêndios, terremotos e ao declínio econômico, e ainda assim permanece como um dos lugares culturalmente mais magnéticos do continente. A cultura mapuche, o espírito indomável da terra. Falar do Chile sem falar dos mapuche é contar uma história sem coração. Os mapuche são o povo da terra, o maior grupo indígena do país, e sua história é um testemunho de uma resistência quase sobrenatural. Ao contrário de muitas outras civilizações das Américas, os Mapuche nunca foram totalmente conquistados pelo Império Espanhol. Travaram uma guerra sangrenta de 300 anos para preservar sua soberania. Ainda hoje, eles permanecem como a espinha dorsal moral e espiritual das terras selvagens do Chile. A relação deles com a terra não é de posse, mas de parentesco. Para um Mapuche, uma montanha não é apenas um amontoado de rochas, é um ancestral sagrado. Ao entrar em uma comunidade Mapuche, o ar parece diferente. Ele carrega o aroma de fumaça de lenha e folhas de canelo.
Você pode ver a Machi, líder espiritual e curandeira, realizando uma cerimônia com o Kultrum, um tambor sagrado cujo ritmo representa o batimento do coração do universo. Mas isso não é uma peça de museu, é uma luta viva, pulsante. Hoje, os Mapuche estão na linha de frente de uma batalha complexa por direitos territoriais e reconhecimento cultural. Eles navegam pelas águas perigosas da modernização enquanto tentam proteger as florestas e os rios ancestrais que definem sua essência. Compreender o Chile significa reconhecer essa fricção, a tensão entre uma nação em desenvolvimento e um povo ancestral que se recusa a deixar sua língua e suas tradições serem engolidas pela maré da história. À medida que deixamos o silêncio sagrado das florestas do sul e retornamos ao calor do norte, a reverência tranquila dos Mapuche dá lugar a uma explosão ensurdecedora de cores e sons. La Tirana, um carnaval de fé e fogo. No coração árido do deserto do Atacama, em uma pequena cidade que parece esquecida pelo tempo durante a maior parte do ano, um dos espetáculos mais intensos da América do Sul explode todos os meses de julho. Esta é a Fiesta de la Tirana. É um festival religioso, sim, mas se parece muito mais com um sonho psicodélico. Milhares de dançarinos tomam a cidade, vestindo máscaras enormes e grotescas de demônios e monstros, cobertas de lantejoulas e sedas vibrantes. Durante vários dias e noites, o ar do deserto fica denso com o som de bandas de metais e o impacto rítmico das botas batendo no chão empoeirado. É aqui que a religião oficial dos conquistadores espanhóis colidiu com os mitos ancestrais dos Andes, dando origem a algo completamente novo. Os dançarinos não estão apenas se apresentando, eles entram em um transe de devoção. Acreditam que, ao dançar até a exaustão, estão purificando seus pecados e homenageando a Virgem do Carmo. Há uma força cinematográfica crua e impressionante em ver um demônio ajoelhado em oração diante de um altar. Essa cena captura a beleza caótica da psique chilena, uma cultura profundamente tradicional e, ao mesmo tempo, intensamente expressiva. Um povo que encontra sua maior alegria no coração de uma das paisagens mais implacáveis do planeta. Se você tivesse que expressar suas crenças mais profundas por meio da dança, em vez de palavras, seu ritmo seria de celebração ou de luta feroz? A energia da pista de dança eventualmente se dissipa, mas a geografia que lhe deu origem permanece. Uma faixa de terra estreita que desafia todas as leis da lógica espacial. O país mais longo, um mundo contido em uma faixa. É difícil compreender a extensão impressionante do Chile. Trata-se de um país que se estende por mais de 2.600 milhas de norte a sul, mas que raramente ultrapassa 150 milhas de largura. Se fosse colocado sobre o mapa dos Estados Unidos, o Chile iria de Nova York a São Francisco e ainda avançaria pelo Oceano Pacífico. Essa geografia singular faz com que o Chile não seja apenas um país, mas uma coleção de mundos. Em uma única viagem, é possível atravessar o deserto mais seco da Terra, vales mediterrâneos, florestas temperadas, tundras alpinas e fiordes monumentais. É um laboratório vertical de clima e vida. Essa identidade longa e estreita influencia profundamente a forma como as pessoas vivem. No norte, a vida é regida pela mineração e pelo sol. Nos vales centrais, gira em torno da colheita e do lar. No sul, é moldada pelo mar e pela tempestade.
Ainda assim, apesar das enormes distâncias e dos climas tão distintos, existe um fio chileno único que conecta tudo. Seja você um pescador em Arica ou um cientista na Antártida, todos compartilham o mesmo corredor estreito entre as montanhas e o mar. Essa geografia obrigou os chilenos a olharem para dentro e uns para os outros, criando um vínculo nacional tão longo e inquebrável quanto a própria terra. Mas até mesmo um território tão áspero revela seu lado mais suave, encontrado nas colinas verdes ondulantes, onde a terra oferece seu mais famoso tesouro líquido. O vinho chileno, a poesia do solo. No coração central do Chile, a aspereza dos Andes se suaviza e dá lugar aos vales férteis e banhados pelo sol de Maipo, Colchagua e Casablanca. Este é o território do vinho. O Chile tornou-se um titã global da viticultura, não apenas pela quantidade que produz, mas pela honestidade de suas uvas. Protegidos pelas montanhas a leste e pela fria corrente de Humboldt a oeste, esses vales formam uma fortaleza natural contra pragas e doenças. Esse isolamento permitiu ao Chile salvar a uva Carmener, uma variedade que se acreditava extinta em sua França natal, apenas para ser redescoberta décadas depois, escondida nos vinhedos chilenos. Caminhar por um vinhedo chileno durante a vendimia, a festa da colheita, é testemunhar um ritual sagrado. Não se trata apenas da química da fermentação. Trata-se do terroir, a ideia de que o vinho carrega o sabor literal do solo, do ar das montanhas e da brisa do Pacífico. Os produtores de vinho falam de suas videiras como se fossem membros da família. Existe um orgulho profundo e silencioso em produzir algo que representa o melhor da terra. Ao compartilhar uma taça de Cabernet ou Carmener com o agricultor local, você não está apenas bebendo vinho, está saboreando a história de uma terra que passou séculos aperfeiçoando a arte de transformar a luz do sol em poesia líquida. Quando o sol se põe sobre os vinhedos, chegamos à parte mais importante da jornada. Não os lugares que vimos, mas as pessoas que os chamam de lar. O espírito chileno, resiliência no DNA. Encerramos nossa jornada onde ela realmente começou, nas pessoas. Se você passa tempo suficiente no Chile, começa a perceber algo nelas. Não são barulhentas nem exibidas. Costumam ser descritas como sóbrias, reservadas, até um pouco melancólicas. Mas por baixo dessa aparência contida, existe uma resiliência quase assustadora de tão forte. Esta é uma nação forjada no fogo da adversidade. O Chile é um dos lugares mais sismicamente ativos do planeta. Todo chileno tem uma história sobre onde estava durante o Grande Tremor. Sobreviveram a ditaduras brutais, colapsos econômicos e ao isolamento de viver no fim do mundo. Essa trajetória moldou um caráter nacional único. Os chilenos não entram em pânico quando a terra treme. Apenas seguram a garrafa de vinho para que não caia da mesa e esperam passar. Há aqui uma firmeza, um estoicismo, equilibrado por um calor humano repentino e surpreendente. São um povo do meio, situado entre as alturas dos Andes e as profundezas do mar, entre um passado doloroso e um futuro cheio de esperança. Conhecer um chileno é conhecer alguém que aprendeu a encontrar beleza nos escombros e poesia na tempestade. Eles são a prova viva de que o maior recurso de um país não é o cobre, nem o vinho, mas o espírito inabalável do seu povo.
Conclusão. Depois de conhecer uma Terra constantemente moldada pelo fogo, pelo gelo e pelos tremores, você acredita que é a luta que torna uma cultura verdadeiramente bela? Ou que é a beleza que nos dá força para suportar a luta? O Chile permanece um enigma, uma estreita faixa de terra no limite do mapa que abriga o mundo inteiro dentro de suas fronteiras. É um lugar que desafia você a olhar mais de perto, a escutar o silêncio do deserto e a encontrar ritmo no terremoto. É simplesmente o fim do mundo e o começo de tudo mais.